Muitas vezes corremos atrás de tantas coisas na vida. Trabalhamos duro, lutamos para conquistar bens, buscamos reconhecimento, queremos dar o melhor para nossa família e deixar uma herança para os que virão depois de nós. Nada disso é errado em si mesmo, mas a palavra de Deus nos alerta sobre algo muito mais profundo. De que adianta conquistar o mundo inteiro e perder a nossa alma? Jesus nos faz essa pergunta em Mateus 16, 26. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Essa pergunta vai direto ao coração, porque no fim das contas, tudo aquilo que acumulamos nesta vida, riquezas, títulos, status, bens materiais, um dia vai ficar para trás. Nenhum tesouro terreno é capaz de comprar a vida eterna. Nenhuma herança pode pagar o preço da salvação. Somente Jesus pode nos dar aquilo que nenhuma riqueza do mundo pode oferecer: a vida eterna e a paz verdadeira. É por isso que tantos hinos e canções ao longo da história da igreja ecoam a mesma verdade. Melhor é ter a Jesus do que prata ou ouro. Melhor é segui-lo do que possuir terras e casas. Essa declaração não é apenas poesia, mas um reflexo da mensagem de Cristo. Nada neste mundo se compara a Ele. E aqui fica uma reflexão. Qual é o tesouro mais precioso da sua vida? Para alguns, são os filhos, presentes valiosos de Deus. Para outros, o negócio que construíram com tanto esforço. Talvez para você seja uma lembrança de família, algo carregado de história e amor. Todos esses são importantes, sim, mas todos eles são temporários. Quando pensamos na eternidade, só existe um tesouro que nunca se perde, que não envelhece e não pode ser roubado: Jesus Cristo. Ele é o único que pode nos salvar, perdoar nossos pecados e nos conduzir com segurança, mesmo pelo vale da sombra da morte. O apóstolo Paulo entendeu isso profundamente. Em Filipenses 3:8 ele declara: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo. Paulo sabia que nada neste mundo tem valor comparado a conhecer Jesus. E sabe o que é mais impressionante? É que Cristo não apenas permite que nos aproximemos dele, mas ele mesmo nos convida. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Que promessa poderosa! Ele nunca rejeita aqueles que se aproximam com fé. Mesmo quando todos nos abandonam, mesmo quando amigos nos viram as costas, ou até mesmo a família se distancia, Jesus continua ao nosso lado. É Ele quem cumpre a promessa de Hebreus 13:5. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Prata e ouro não podem nos dar segurança eterna. Fama e reconhecimento não podem nos sustentar quando o coração está aflito, mas Jesus pode. Ele é o único que permanece fiel até o fim. Por isso, ainda que perdêssemos tudo nesta vida, se tivermos Cristo, temos tudo o que precisamos. O salmista reforça isso em Salmos 34:10. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, mas os que buscam ao Senhor de nada têm falta. Quem busca ao Senhor encontra satisfação verdadeira, não nas coisas passageiras, mas na bondade eterna de Deus. Meu irmão, minha irmã, guarde essa verdade no coração. Tudo neste mundo é passageiro, mas Jesus é eterno. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Quando chegarmos ao fim da nossa caminhada, o que vai importar não é o quanto acumulamos, mas se conhecemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Se pararmos para pensar, a vida pode mudar de um instante para o outro. A saúde que parecia firme pode se abalar. A conta bancária que parecia cheia pode esvaziar. Amizades que achávamos sólidas podem se desfazer. Mas existe uma certeza que permanece inabalável: a presença de Cristo em nossas vidas.
Ele mesmo declarou que jamais nos deixaria, e é nessa promessa que encontramos segurança. Enquanto o mundo nos oferece instabilidade, Jesus nos oferece alicerce. Enquanto as pessoas podem falhar, Ele nunca falha. Enquanto bens materiais podem se perder, a salvação em Cristo é um tesouro eterno. Quantas vezes buscamos apoio em coisas que não podem nos sustentar? Quantas vezes confiamos mais no salário, no emprego, nos contatos ou até em nossa própria força do que no Senhor? Mas chega um momento em que entendemos que nada disso pode nos salvar. Somente Jesus é a nossa rocha firme. E é nesse ponto que começamos a perceber a profundidade do amor de Deus. Ele não olha para as nossas falhas como o mundo olha. Ele não nos descarta por causa das nossas fraquezas. Pelo contrário, Ele nos acolhe, nos perdoa e nos chama de filhos. Ele vê o pior em nós, mas ainda assim nos ama com amor eterno. Lembre-se das palavras do apóstolo João. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Isso é graça. Isso é misericórdia. Isso é a riqueza que o dinheiro não pode comprar. Pense comigo. O ouro pode comprar uma casa, mas não pode comprar um lar cheio de amor. O dinheiro pode pagar um hospital, mas não garante saúde verdadeira. As riquezas podem trazer prazeres passageiros, mas não conseguem preencher o vazio do coração. Somente Cristo pode dar propósito, paz e vida eterna. Por isso o salmista declarou no Salmo 73, 25 e 26: A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Esse é o segredo da verdadeira riqueza, estar em Cristo. Não se trata de ter muito ou pouco, mas de ter a presença de Jesus na vida. Ele é o único que pode saciar nossa alma. E sabe o que mais impressiona? O inimigo pode até tentar roubar nossas conquistas terrenas, pode até tentar colocar medo, dúvida ou preocupação, mas ele nunca poderá arrancar de nós aquilo que o Senhor nos deu, a salvação em Cristo Jesus. Por isso, mesmo que você se sinta fraco, lembre-se do que está escrito em 1 João 4,4. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Essa é a razão para a qual podemos caminhar sem medo. Não importa a tempestade, não importa a circunstância, maior é o Senhor que habita em nós. E quando tropeçamos? Quando caímos? O Salmo 37, 23, 24 nos lembra: o Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste lhe agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Você pode até se sentir fraco, mas saiba, a mão do Senhor nunca solta a sua. Ele levanta você todas as vezes que for necessário. Ele não abandona, ele sustenta. Por isso, nesta caminhada de fé, precisamos lembrar que a verdadeira vitória não está em acumular riquezas ou títulos, mas em permanecer firmes em Cristo até o fim. Porque tudo mais vai passar, mas a palavra do Senhor jamais passará. Jesus é o tesouro que nenhuma crise pode abalar, a riqueza que nenhuma economia pode tirar, o presente eterno que nenhuma força do mundo pode destruir. Se você tem Jesus, você tem tudo. Quando olhamos para a vida sob a perspectiva eterna, entendemos que nada neste mundo pode nos dar segurança plena. Saúde falha, riquezas passam, amizades mudam, mas o amor de Cristo permanece para sempre. É por isso que precisamos ancorar a nossa fé nele, pois ele é o único que não muda. A Bíblia nos lembra em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Essa é a certeza que sustenta o cristão. O mesmo Jesus que andou sobre as águas, curou os enfermos, multiplicou os pães e peixes, é o mesmo que hoje continua operando em nossas vidas.
Ele não mudou e a sua promessa continua viva para cada um de nós. Muitas vezes, enfrentamos dias em que o coração se sente pesado. Problemas parecem se acumular e o medo tenta roubar a nossa paz. Mas é nesse momento que a voz de Deus ecoa em nosso coração, lembrando-nos: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. É nessa promessa que nos firmamos, mesmo quando as lágrimas escorrem, mesmo quando a força parece acabar, sabemos que não estamos sozinhos. O Senhor caminha conosco, segura a nossa mão e nos conduz pelo caminho seguro. E aqui fazemos uma oração de entrega. Senhor Jesus, reconhecemos que Tu és o nosso maior tesouro. Nada neste mundo pode se comparar ao Teu amor, à Tua paz e à Tua presença. Declaramos que preferimos ter a Ti do que qualquer riqueza, fama ou conquista, pois sabemos que somente em Ti está a verdadeira vida. Pedimos, Senhor, que o nosso coração não se prenda às coisas passageiras, mas que esteja sempre voltado para os valores eternos, que possamos buscar primeiro o Teu reino e a Tua justiça, confiando que tudo mais nos será acrescentado. Mateus 6:33. Que o Teu Espírito Santo nos guie diariamente, trazendo à memória as Tuas promessas e nos fortalecendo contra as tentações. Quando tropeçarmos, levanta-nos pela Tua mão poderosa. Quando a dúvida bater à porta, lembra-nos que maior és Tu que habita em nós do que aquele que está no mundo. Senhor, pedimos também que plantes em nós a fome e a sede pela Tua palavra, que não vivamos apenas para acumular bens, mas para acumular tesouros no céu, onde nem a refugem, nem os ladrões podem tocar. Ensina-nos a valorizar aquilo que é eterno. E quando chegarmos ao fim da nossa jornada aqui nessa terra, que possamos olhar para trás não com arrependimento, mas com gratidão. Gratidão por termos vivido contigo, caminhado ao Teu lado e experimentado a Tua fidelidade. Declaramos: Jesus, Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, a nossa rocha firme e o nosso maior tesouro. Amém. Se essa oração tocou sua vida, escreva nos comentários: Jesus é meu tesouro eterno. Curta e compartilhe para que mais pessoas conheçam essa mensagem. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo para receber mais orações e mensagens que fortalecerão a sua fé.